Sobre a morte e o morrer. Capítulo 5. Terceiro estágio. Barganha. O machado do lenhador pediu à árvore que lhe desse um cabo. A árvore lhe o deu. Tagore. O terceiro estágio da barganha é o menos conhecido, mas igualmente útil ao paciente, embora por um tempo muito curto. Se, no primeiro estágio, não conseguimos enfrentar os tristes acontecimentos e nos revoltamos contra Deus e as pessoas, talvez possamos ser bem-sucedidos na segunda fase, entrando em algum tipo de acordo que adie o desfecho inevitável. Se Deus decidiu levar-me deste mundo e não atendeu a meus apelos cheios de ira, talvez seja mais condescendente se eu apelar com calma. Estamos acostumados com este tipo de reação porque acontece o mesmo com nossos filhos. Primeiro exigem, depois pedem por favor. Podem não aceitar nosso não, quando querem passar uma noite em casa de algum amigo. Podem se zangar e bater os pés. Podem se trancar no quarto e demonstrar sua raiva nos rejeitando por algum tempo. Mas sempre terão outros pensamentos. Podem pensar em alguma forma de abordar o problema. Podem se oferecer para executar algum trabalho em casa que, em circunstâncias normais, jamais conseguiríamos que fizessem. E nos dizem então, se eu ficar boazinha a semana toda e lavar a louça toda noite, você deixa eu ir? Há uma chance remota de que venhamos a aceitar a barganha e a criança venha a conseguir o que antes lhe fora negado. O paciente em fase terminal usa do mesmo expediente. Graças a experiências anteriores, ele sabe que existe uma leve possibilidade de ser recompensado por um bom comportamento e receber um prêmio por serviços especiais. Quase sempre almeja um prolongamento da vida ou deseja alguns dias sem dor ou sem males físicos. Uma cantora de ópera estava com um processo deformante maligno na mandíbula e no rosto, e não podendo mais exibir-se no palco, pediu para apresentar-se só mais uma vez. Quando soube que era impossível, deu o mais tocante show de toda a sua vida. Pediu para participar do seminário e falar na frente do auditório, mas não por trás da janela de vidro espelhado. Diante da classe, abriu as cortinas da história de sua vida, contando seu sucesso e sua tragédia, até que foi chamada por telefone a voltar para seu quarto. O médico e o dentista esperavam-na para extrair seus dentes e continuar o tratamento radioterápico. Ela pediu para cantar uma última vez para nós, antes de esconder seu rosto para sempre. Outra paciente vivia aflita, sentia dores atrozes e não podia voltar para casa porque dependia de injeções que aliviavam suas dores. Tinha um filho que planejava se casar, como ela queria. Estava muito triste porque pensava que talvez não pudesse comparecer, nesse grande dia, ao casamento de seu filho primogênito e favorito. Num esforço conjunto, conseguimos ensinar-lhe a auto-hipnose que lhe poderia proporcionar horas de alívio. Fizera toda sorte de promessas para viver o tempo necessário para assistir ao casamento. Na véspera, deixou o hospital como uma dama elegante. Vendo-a, ninguém poderia acreditar na sua real situação. Era a pessoa mais feliz do mundo e mostrava-se radiante. Fiquei a imaginar qual seria sua reação quando expirasse o tempo que tanto barganhara. Nunca me esquecerei do momento da volta ao hospital. Estava exausta, abatida, e antes que eu pudesse falar alguma coisa, foi logo dizendo: não se esqueça que tenho outro filho. A barganha, na realidade, é uma tentativa de adiamento. Tem que incluir um prêmio oferecido por bom comportamento. Estabelece também uma meta autoimposta, por exemplo, um show a mais, o casamento de um filho, e inclui uma promessa implícita de que o paciente não pedirá outro adiamento, caso o primeiro seja concedido. Nenhum de nossos pacientes cumpriu as promessas. Em outras palavras, são como crianças que dizem: nunca mais brigo com minha irmã se vocês deixarem eu ir. É desnecessário dizer que o menino vai brigar de novo com a irmã, como a cantora de ópera tentará apresentar-se mais uma vez. Não podendo viver sem shows futuros, deixou o hospital antes que se lhe extraíssem os dentes. A paciente descrita por último só queria nos ver novamente se admitíssemos o fato de que tinha outro filho, a cujo casamento queria assistir. A maioria das barganhas são feitas com Deus.
são mantidas geralmente em segredo, ditas nas entrelinhas ou no confessionário do capelão. Nas entrevistas particulares sem auditório, ficamos impressionados com o número dos que prometiam uma vida dedicada a Deus ou uma vida a serviço da igreja, em troca de um pouco mais de tempo de vida. Muitos pacientes prometiam também doar partes de seu corpo ou seu corpo inteiro à ciência, caso os médicos usassem seus conhecimentos científicos para prolongar-lhes a vida. Psicologicamente, as promessas podem estar associadas a uma culpa recôndita. Portanto, seria bom se as observações feitas por esses pacientes não fossem menosprezadas pela equipe hospitalar. Ao considerar essas atitudes, um capelão ou um médico dedicados podem muito bem querer descobrir se o paciente está sentindo culpa por não ter frequentado a igreja com mais assiduidade, ou se existem desejos hostis mais profundos e inconscientes que aceleram tais culpas. É por esse motivo que achamos de grande valia uma abordagem interdisciplinar no cuidado com nosso paciente, pois frequentemente o capelão era o primeiro a ouvir estes assuntos. Continuávamos o tratamento até que o paciente se sentisse aliviado de temores irracionais ou do desejo de punição causado por culpa excessiva, que as novas barganhas e as promessas não cumpridas haviam imposto, quando a meta escolhida já fora superada.